E aí, bem-vindos ao Espaço Unisanta. Bora começar? Então vamos ver o que vamos ter hoje. Eu sou a Aline Lira, sou vegana, participo de algumas ações ativistas pela causa animal e estou no quadro Cá Entre Nós. Os alunos de multimídia realizaram uma feira onde eles apresentaram ao público jogos de tabuleiro desenvolvidos por eles. O videogame se tornou o maior passatempo entre crianças e jovens. Parece até que deixou os jogos de tabuleiro de lado. Mas os alunos do segundo ano de produção em multimídia tiveram o desafio de provar que este pensamento está errado e que jogos de tabuleiro podem ser tão divertidos quanto os games. A ideia foi do professor Rodinei. Durante o semestre eles desenvolvem o jogo teoricamente e aí fazem uma adaptação de um game. Esse game, na verdade, ele é um game eletrônico e eles fazem um primeiro teste num formato de tabuleiro para testar a ideia, testar a jogabilidade. Eles usaram a criatividade e os materiais e as máquinas do Inove Fab Lab. Todos os materiais utilizados, eles foram usados MDF, que são materiais biodegradáveis. O filamento da impressora 3D ele foi o PLA, que também ele é biodegradável e é reciclável. Basicamente, como foi utilizado esses dois equipamentos, todos os materiais eles foram biodegradáveis e recicláveis. E este trabalho vai além. No segundo semestre, eles devem começar a produzir games no computador, seguindo a mesma ideia de criação de roteiro e desenvolvimento do jogo. Então o aluno entender como é que uma coisa sai desde o conceito, da sua cabeça e passar por todos esses processos para depois se transformar em vários tipos de game, eu acho que isso é o principal. Do aluno entender o quanto você pode e deve construir alguma coisa versátil, né, que tem um alcance diferenciado e que o mesmo tema pode ser possível ser aplicado em diversos tipos de mídia. O jogo criado pelo Caio e a Camila se chama Rudade Caiapó e usa peões como animais, além de cartas que correspondem às cores da trilha no tabuleiro. Cada jogada de dados pode dar sorte ou azar, dependendo da carta seguinte. Na verdade, é sobre duas tribos indígenas rivais e esse é o enredo do jogo de computador que a gente vai desenvolver o semestre que vem. Esse jogo de tabuleiro, que é a atividade desse semestre, ele se passa, é meio que um spin-off do jogo original, onde a gente vê a perspectiva dos animais no meio dessa guerra que está tendo entre essas duas tribos. Então eles tentam migrar de um ambiente para o outro para evitar aquele lugar de guerra. No jogo A Coisa, a aluna Yumi colocou elementos extras no tabuleiro. Uma roleta que determina quantas casas o jogador deve andar, peões personagem e escudos que o protegem de ser devorado pelo monstro. Então a gente foi criando que a gente queria alguma coisa que consistia em aventura, a gente já tinha a personagem da Gosmo já criada, então a gente pensou que poderia ser um ótimo vilão para a história, então a gente pensou no aventureiro e como seria toda a trama para conseguir derrotar a coisa. Empreendedorismo é uma das características de produção multimídia, né? Quem faz produção multimídia, na verdade, tem essa característica já de por si só vender aquilo que faz, né? Então, você desenvolver e ter a chance de testar isso com um público de verdade, aumenta o potencial de venda e o potencial empreendedor também, né? Você já pensou em ser vegano? Hoje no quadro Cá Entre nós conversamos com a Aline Lira, que resolveu se tornar vegana. Então vamos saber um pouco mais sobre ela e sobre esse estilo de vida que desperta tanta curiosidade. O veganismo ele exclui, na medida do possível, a exploração animal, né, que está em vários setores. Eu falo muito da questão da alimentação, mas também a exploração está no vestuário e cosmético, produtos de limpeza. Então, pegam pedacinhos dos animais para colocar em muita coisa, muitas coisas que a gente nem imagina. Cada um tem um motivo, na verdade, né? Talvez por compaixão ou a questão ambiental também é muito séria e também não se fala muito. E a pecuária é um transtorno assim para o planeta. Ou pela saúde também, né? A alimentação vegetariana estrita, ela preza muito pela saúde também. Normalmente pela compaixão. A gente, quando se descobre que você não precisa se alimentar de animal nenhum, nem de secreção nenhuma, se você ama os animais, acho que esse é um primeiro passo. E aí daí pra frente é só descoberta mesmo.
Meu filho, quando começou a entender que ele estava comendo um animal, ele já ficou em choque e rejeitava assim, qualquer alimento de origem animal, inclusive leite, ovo. Ele entendia que não fazia sentido ele estar ingerindo aquilo, então foi difícil assim, nesse momento da introdução alimentar dele. E aí depois a gente, por achar que precisava, eu meio que obrigava ele, ou escondia na comida, dava um jeitinho. E por alguns anos foi assim. E quando ele já tinha uns 5 para 6 anos, que ele sabia já ler e identificava, não tinha mais como enganar, ele falou: mãe, eu não quero mais comer um animal, por favor, nunca mais, eu não consigo mais engolir um animal, eu não quero mais. E eu falei: filho, você vai morrer? Ele falou: eu prefiro morrer, mas não me faz mais comer um animal, porque eu não quero mais. E aí que eu descobri nesse processo que não precisava. E aí eu também fiquei impressionada, porque ninguém nunca tinha me falado que não precisava das proteínas animais. E foi assim que começou, e no começo foi mais para acompanhá-lo. E aí depois eu fui assistir os documentários e eu fui ver o que acontece muito longe dos nossos olhos, como que aquilo vai parar ali, né, como se fosse um alimento na nossa frente. A gente acha que a vaquinha fica pastando, de repente vai alguém e tira leite, e não é isso que acontece. A mesma coisa com as aves, né, elas vivem amontoadas ali, sem condição nenhuma, assim, sem dignidade nenhuma. E descobrir que os animais sentem, né, que eles têm sentimento, que eles sentem dor, frio, fome, tudo igual a gente. Então, se você tem cachorrinho e gatinho e também pensa, os animais também têm os mesmo sentimento, são todos iguais. A gente não precisa de nada de origem animal. Acho que é o único detalhe mesmo que é a vitamina B12, que ela tá ali no mato, que o gado come, que os animais comem, então aquilo fica impregnado no corpo deles, a gente come e ingere a B12. E não tem nenhum alimento que a gente coma, então o ideal é fazer exame para saber como tá a taxa da B12 e repor. Fora isso, não existe nenhum nutriente, nada, nenhum item, nenhuma substância que só tenha no reino animal. Né? A gente percebe que tem muita opção, muito mais opção, e acaba ficando bem mais variada do que antes. Então, café da manhã, fruta, basicamente muita fruta, pão, bolo, né? Hoje em dia se encontra fácil pães e bolos sem ovo, sem leite, sem nada. Tofu é um grande aliado também, para pôr no pão abacate, berinjela, aquela pasta de grão de bico, hummus, geleia. Hoje em dia tem manteiga vegetal, margarina vegetal, requeijão de castanhas, que não falta opção. Na hora do almoço, acho que é a parte mais fácil, porque você só tira mesmo a carne do prato e come o restante. Um prato assim de comida equilibrado, ele tem que proteína, né, cereal, alguns legumes vegetais cozidos e folhas. Então é basicamente isso. Então as proteínas são os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, é tudo isso que seria o papel da carne, né? Então se você está comendo feijão, você não precisa de carne. Não tem como, um bife vegetal, a gente não precisa. A gente tem hoje bife vegetal, linguiça, salsicha, presunto, tem tudo, mas não precisa. Então, e a parte dos cereais, que é milho, arroz, quinoa, trigo, né, macarrão, alguma coisa assim, e o resto é legume, folhas, saladinhas. Se eu não compro carne, linguiça, salsicha, presunto, ovo, leite, manteiga, queijo, mel, se eu não compro nada disso, sobrou um dinheirinho para você comprar uma manteiguinha vegana ali, um queijinho aqui, um presunto vegetal, enfim, é uma questão de matemática. A minha conta de mercado despencou e dos meus amigos também, então hoje a gente se dá o luxo de comer essas coisinhas sem culpa, de comprar mais castanhas, coisa que eu não comprava quase nunca e hoje eu uso bastante, por exemplo. Existem empórios 100% veganos hoje, lojas só de alimento vegano mesmo, tá começando agora. Dependendo de onde você mora, talvez não, mas também tem, você compra online, você compra pela internet também, algumas coisas chegam em casa. Se quiser uma manteiga vegana, se você morar lá muito longe, vai chegar na sua casa pelo correio. Se você gosta de ler assim como eu, mas são tantos livros que já não tem mais lugar para guardar, então se liga no Boas Ideias de hoje, que nós vamos ter uma dica ótima para resolver os nossos problemas. Oi, Bruna! Hoje eu vou ensinar a fazer um porta-livros. Fácil, prático, rápido e decorativo. Vamos começar pelos materiais. Você vai precisar de uma caixa de sapato, papel contact colorido, uma tesoura, caneta marcadora,
e fita crepe. Comece tirando a tampa da caixa. Reserve, pois vamos utilizá-la depois. Faça um triângulo no meio da caixa com uma caneta marcadora e corte. Agora, dobre a caixa ao meio. É esse formato que ela deve ficar. Pegue a fita crepe e colhe as partes abertas. Pegue a tampa da caixa que reservamos anteriormente e corte do tamanho dessa parte aberta. Após tudo colado e reforçado, é hora de enfeitar a caixa. Pegue o papel e corte um pouco maior que a caixa. Depois, cole em toda a volta. Agora, para ficar um acabamento melhor, coloque tudo para dentro. É um pouco mais difícil, mas o resultado fica ótimo. Pronto! Aqui está o nosso porta-livros. E agora é só guardar. A peça também serve para guardar outras coisas. Use sua imaginação. E esse foi o Boas Ideias de hoje. Espero que tenham gostado e façam em casa. O programa Espaço Unisanta fica por aqui, mas eu te espero amanhã, às 1h05 da tarde. Lembra que você também pode acessar as nossas redes sociais para rever matérias. É o Facebook, YouTube ou o Instagram, onde lá nós postamos stories e você pode interagir com a gente. Tchau e até amanhã!